quarto aninho, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje nós vamos iniciar o quinto capítulo do primeiro livro que já está finalizando. Olha só, o título do quinto capítulo é muito interessante, vai trazer um tema que nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas online, que é bem legal, se chama Participação e Cidadania. Olhem só, você já parou para pensar que todos os dias que a gente acorda, a gente está cumprindo alguma tarefa, cumprindo algum horário, né? Nós acordamos em um determinado horário e nós temos ao longo do nosso dia, né, algumas tarefinhas para realizar, obedecendo determinados horários, determinadas regras. Já parou para pensar como isso não acontece somente na nossa casa, na nossa escola, nas atividades que nós fazemos, mas isso acontece para muitas pessoas e muitas pessoas têm rotinas? Então vamos aprender como a participação e a cidadania ela é importante para a nossa vida e como a nossa vida ela é regida por determinados horários e regras. Vamos lá comigo? Tá curioso e curiosa para saber o que é que eu vou trazer nesse capítulo? Então roda a vinheta! Então, meus alunos, como eu estou falando com vocês, o que a gente vai ver nesse capítulo? Nós vamos ver primeiro, né, como que essas regras que se estabelecem no nosso dia, elas estão aí em contato conosco e ordenando a nossa rotina, né? Nós estamos aí cumprindo determinadas rotinas, com tarefas, horários, né, certinhos. Isso acontece porque a sociedade, ela tem um padrão, ela tem uma organização, ela obedece a alguns horários. Então, todos os horários que nós obedecemos, eles são pré-estabelecidos. Não só são horários que estão presentes em nossa casa, na escola, em alguns espaços da rua, mas existem de uma forma geral, né? Existem aí em diferentes cidades, em diferentes estados, em diferentes países. Nós somos seres sociais. Como seres sociais, nós convivemos na sociedade de uma forma a buscar uma convivência harmônica, plena, em que todo mundo se sinta atendido em seus interesses. Então, esse convívio em sociedade, de forma a respeitar os direitos dos outros e a conviver bem com os outros, foram criadas as regras. Essas determinadas regras, elas são mais conhecidas como leis. As leis, elas estabelecem os direitos e deveres comuns a cada pessoa na sociedade. Então, além de servirem para garantir que nossos direitos eles sejam atendidos, eles também observam alguns deveres que nós devemos cumprir para que a sociedade funcione de forma harmônica, né? Então, o conjunto de leis supremas, olhem só, se chama Constituição, né? Ou Carta Magna. Nele está presente todas as normas principais e mais importantes de um país. A Constituição usada atualmente em nosso país é a Constituição que foi aprovada em 1988. Ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque quando ela estava sendo escrita, vários grupos de pessoas participavam e debateram sobre como ela poderia atender os direitos e deveres de forma mais igualitária e mais homogênea. Então, nesse conjunto de leis estão estabelecidos os direitos, os deveres que todas as pessoas que vivem naquele local devem obedecer, no caso, o nosso país, Brasil. Alguns objetivos principais da Constituição Cidadã, como é, né, chamada a nossa Constituição de 1988, são garantir uma sociedade livre, justa e solidária, possibilitar bens, ou seja, o bem de todos sem o preconceito, garantir o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Então, essas três bases regem aí a Constituição de 1988. Garantir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir uma possibilidade a todos sem preconceito de atuar em nossa sociedade, garantir direito à vida, liberdade e igualdade. Como vimos, essa Constituição, ela
né, foi criada pela participação cidadã de todos. Mas vamos lá pensar. Você já parou para pensar o que é cidadania? Olha só, cidadania, né, é um conjunto de todas as ações que as pessoas podem realizar para viver em um mundo melhor. Então, por exemplo, para conviver bem com outras pessoas e praticar o respeito às diferenças, nós temos alguns parâmetros que só vão ser possíveis pelo exercício da cidadania. Então, a cidadania ela pode ser praticada, por exemplo, de diversas maneiras, né? Vou citar dois primeiros exemplos. Pela política, nós podemos, né, praticar a cidadania no direito de votar e também podemos ter o direito a ser votado. Então, ao votar, nós exercemos aí o direito, né, à liberdade de escolha, ao eleger um representante político que possa nos governar. E o direito a ser votado é onde nós somos, então, elegidos, né, ou elegíveis a representar a voz e a vontade de um povo. Então, nós temos duas possibilidades aí de exercer a cidadania, votando e sendo votado. Então, a cidadania, né, além do voto, ela pode ser praticada em 3 açõezinhas em todos os nossos dias, como obedecendo às regrinhas de um determinado lugar, o que torna a convivência bem melhor. Então, olha aí, as regrinhas que nós estabelecemos em nossas aulinhas online, ela é uma forma de a gente exercer a cidadania. Realizar atividades em grupo, onde, né, nos preocupamos com o bem-estar não só nosso, mas de todas as pessoas que estão envolvidas. E conversar sempre para a melhor maneira de resolver um problema, né, sem prejudicar ninguém. Então, olha só, a cidadania, ela faz parte, né, da nossa construção em sociedade, faz parte da nossa construção como pessoas. Então, nós somos seres cidadãos e é assim que nos tornamos seres cidadãos quando nós cumprimos essas 3 regrinhas, né? Que é obedecer às regras de um determinado lugar, né? Olha as aulinhas online. Realizar as atividades em grupo, né? Sempre observando o bem-estar das pessoas e conversar sempre, dialogar para encontrar a melhor maneira possível de resolver um problema sem prejudicar ninguém. E aí, já parou para pensar se você é um ser cidadão? Legal, né? Então, a cidadania, ela anda ali lado a lado com a democracia. Olha só, eu falei de voto. Voto tem a ver com democracia. Como? Se nós formos analisar o significado de democracia, democracia significa governo do povo. Então, se eu tenho a possibilidade de votar e ser votado, eu estou agindo também com a democracia ao eleger alguém para nos representar, certo? Então, a democracia ela se expressa na nossa sociedade por meio do voto, que é um ato de cidadania, certo? O direito de participar de decisões políticas e de escolher governantes é um ato de democracia. Essa democracia, como eu já disse, significa governo do povo. Então, por meio da democracia, nós podemos, olhem só, escolher os candidatos ou candidatas por meio de voto, sugerir melhorias para a comunidade, né? Acompanhar o que os governantes estão fazendo. Então, podemos participar aí, por exemplo, de partidos políticos, associação de moradores de bairros, de condomínio, ser um síndico ou síndica, participar do conselho municipal, né, participativo. Então, o Conselho Participativo Municipal ele tem o objetivo de assegurar que toda a comunidade daquele município, daquele bairro, ela possa estar ali participando das ações de planejamento e possivelmente execução ou fiscalização das ações e gastos públicos. Agora que nós já falamos do papel da cidadania, já refletimos sobre o que é ser cidadão, o que é a cidadania, vamos continuar falando um pouco dos aspectos políticos, tá? Que o nosso país tem. Então, a divisão territorial do nosso Brasil, ela tem 27 unidades federativas. Essas unidades federativas, elas estão divididas em 3 níveis diferentes. São os níveis federais, estaduais e o nível municipal. Na esfera federal, a gente tem o representante máximo, que é o presidente da República. E as leis federais, elas são as leis adotadas por todo o território brasileiro.
Já nas esferas estaduais, nós temos o principal representante, que é o governador, que vai ser o governador de cada estado. Também existem leis para cada estado que só são válidas dentro de cada estado. Na esfera municipal, o representante máximo vai ser o prefeito. E o prefeito, né, ele vai delegar algumas leis municipais que só são válidas, né, e só são cumpridas para aquele município em específico. Então, são criadas para a necessidade daquele município em específico. Dentro desses governos todos, nós temos aí, né, algumas pessoas que vão estar atuando em atividades diferentes, né? Então, esses governantes, eles vão estar aliados aí a três poderes. Nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Sendo o poder legislativo aquele que vai reger as leis. Então, o poder legislativo é aquele poder que elabora as leis, né? O poder executivo, como o nome diz, execução. Então, o poder executivo vai ser aquele que executa as leis. E o poder judiciário vai ser aquele que julga as leis e os direitos, né? Colocando aí os direitos e os deveres dos cidadãos, certo? Agora que nós já explicamos o que é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, nós temos que imaginar que essas formas de atuação, esses poderes, eles também vão estar adequados a cada nível, né? Ou seja, quais são os níveis? Nível federal, nível estadual e o nível municipal. Vamos então começar a entender como o nível municipal funciona. No nível municipal, nós temos dois representantes políticos, que são os prefeitos e mais os vereadores. Toda vez que tem um voto, né, uma sessão de votos, a gente vota não só no prefeito, como também elege alguns vereadores. Vamos entender o porquê. Os vereadores, eles trabalham na Câmara Municipal e lá eles exercem, então, o poder legislativo do município, ou seja, eles podem alterar as leis, eles podem sugerir leis para os municípios, além também de fiscalizar o que o prefeito da cidade anda fazendo. Então, nas votações é importante a gente eleger não só prefeitos, como também os vereadores que vão estar ali administrando, né, as leis do município. Já o prefeito fica com o poder executivo, pois é ele quem executa as leis do município, eles que recebem os recursos públicos, né, para implementar obras no município. Então, o prefeito ele é eleito por meio de voto, assim como os vereadores, e o mandato dura aí 4 anos, podendo também prefeitos e vereadores serem reeleitos, tá? Então, no nível estadual, a coisa muda um pouquinho. Nós temos então algumas diferenças. Nós temos o representante dos governadores, os deputados estaduais, juízes de direito e o desembargador. Então, na esfera estadual, quem é que é o poder legislativo? Quem delega as leis? Então, quem vai ser responsável pelas leis vão ser os deputados estaduais que participam de uma assembleia legislativa, que podem também alterar ou propor a lei para aquele estado que eles representam. Os deputados também são responsáveis por fiscalizar o trabalho do governador. Então, o deputado estadual, ele vai ser responsável por fiscalizar o trabalho do governador daquele estado e que ele representa. Já o governador é, então, o poder executivo, ele que vai dar prosseguimento aos recursos públicos que chegam para aquele estado, cuidando de setores como a saúde, a educação, né, e a segurança pública. Já os desembargadores são o poder, então, judiciário. Eles é que julgam os problemas dos interesses públicos e particular, assim como o poder dos juízes de direito. Já a nível federal, nós vamos ter, então, algumas mudanças, né? Então, a gente vai ter alguns outros parâmetros para a gente observar os níveis, né? Então, o poder legislativo na esfera federal, ele fica para os deputados federais mais os senadores. Então, os deputados federais e os senadores vão ser o poder legislativo federal. Eles fazem parte, então, né? Eles trabalham na Câmara de Deputados, os deputados federais, e os senadores trabalham no Senado. Juntos, cada deputado federal e cada senador representa uma unidade federativa do Brasil. Nós temos, então, 26 estados mais o Distrito Federal.
Então é gente pra dedéu, né não? E aí a gente vai ter, onde a gente vai ter a proposição de novas leis, ou até mesmo a alteração de leis que já existem. Então esse é o papel dos deputados federais mais dos senadores, né? Avaliar as leis que já existem e propor novas leis. Já o poder executivo vai ficar com o representante máximo do nosso país, que é o presidente. Então, o presidente ele vai trabalhar ali em ação com esses poderes e vai ser o chefe do poder executivo. Já o ministro, né, os ministros do Supremo Tribunal, como eu falei para vocês, os ministros do Supremo Tribunal, eles vão ser então o poder judiciário. Já o poder judiciário, na esfera federal, ele fica aí para os ministros do Supremo. Então, os ministros do Supremo, eles podem trabalhar em dois locais diferentes. No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal Federal. Então, esses dois órgãos aí, eles vão ficar dentro de Brasília mesmo. E qual é a função desses dois órgãos? Ambos, né, têm juízes de direito, né, dos ministros, né, do Supremo, e eles garantem aí que a Constituição Federal, então o objetivo dos ministros do Supremo, tanto trabalhando nas duas esferas, né, o Superior Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal, é garantir que a Constituição Federal, promulgada lá em 1988, que é a nossa atual ainda vigente, ela não seja desrespeitada. Então, eles julgam os representantes políticos que não obedecem às leis federais. Então, tudo que fere a Constituição máxima do Brasil, que é a Constituição Federal, ela é julgado pelos ministros do Supremo, que é a ordem máxima do Poder Judiciário em nosso Brasil. Olha só quanta coisa nós vimos, hein? Nesse capítulo, nossa, nós vimos muitos detalhes interessantes sobre a organização, nossa participação na sociedade, a organização da nossa sociedade e como nós podemos contribuir aí com a nossa formação cidadã e exercendo a nossa cidadania. E aí, vamos debater mais esse assunto, mais coisas legais a gente pode falar sobre esse assunto nas nossas aulas online? Então, espero vocês lá. Assistam o vídeo, dão um likezinho pra tia e comentem também as dúvidas, comentem também o que é que vocês acharam no vídeo nas aulas online. Um beijo, te aguardo lá!